A História do Estado do Rio de Janeiro, Parte 2, de 1920 a 2020, entre a cultura, o crime e o poder paralelo. A trajetória do Rio de Janeiro entre 1920 e 2020 não pode ser contada apenas pela beleza de suas paisagens ou pelo brilho do carnaval. Ao lado da arte e da cultura, cresceu uma teia de crime organizado, jogo do bicho, tráfico de drogas, milícias e uma corrupção sistêmica que influenciou profundamente a política, a vida urbana e até a identidade do Estado. Criado no final do século XIX, o jogo do bicho cresceu e se institucionalizou no século XX como um poder paralelo com influência cultural e política real. Apesar de ser ilegal, tornou-se um costume carioca, com bicheiros patrocinando escolas de samba, times de futebol e políticos. Nos anos 1970 e 1980, o jogo do bicho já era comandado por figuras poderosas como Castor de Andrade, patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel, que virou símbolo da fusão entre o crime, o futebol e o carnaval. Anísio Abraão David, ligado à Beija-Flor de Nilópolis. Capitão Guimarães, outro grande bicheiro influente, com atuação forte na Baixada Fluminense. Esses barões do bicho criaram um verdadeiro império financeiro e político, garantindo proteção através de corrupção policial e alianças com autoridades. Chegaram a formar uma espécie de máfia carioca com estrutura e hierarquia. A partir dos anos 1980, o tráfico de drogas ganhou força nas favelas cariocas, em parte por um vácuo deixado pela repressão ao jogo do bicho. Facções como o Comando Vermelho, nascido dentro do presídio da Ilha Grande, passaram a controlar comunidades inteiras. A violência aumentou, e o tráfico armado passou a usar as favelas como territórios de guerra. O confronto com a polícia se intensificou, e o cidadão comum passou a viver entre tiroteios e abusos do Estado. Enquanto o tráfico dominava muitas áreas, outro grupo crescia na surdina. As milícias, compostas por ex-policiais, bombeiros e agentes da segurança pública. Diferente do tráfico, esses grupos não vendem drogas, mas cobram taxas pela segurança, pelo gás, internet, transporte alternativo e até alugam imóveis em favelas. Surgiram nos anos 1990, com força total nos anos 2000, dominando extensas áreas da Zona Oeste e da Baixada Fluminense. Utilizam a lógica do poder paralelo, mas com aparência de proteção. Ao longo dos anos passaram a eleger políticos, controlar câmaras municipais e manter negócios ilegais com aparência de legalidade. A relação entre o crime organizado e o mundo do espetáculo sempre foi evidente no Rio. Os bicheiros, por exemplo, foram os maiores financiadores do carnaval carioca, transformando as escolas de samba em megacorporações culturais. Essa relação, embora garantisse visibilidade cultural, também permitiu a lavagem de dinheiro e a consolidação do poder simbólico do crime como parte da identidade carioca, algo criticado por muitos intelectuais. A partir dos anos 2000, o Estado mergulhou em sucessivos escândalos de corrupção, com governadores sendo presos como Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, preso em 2016 condenado a mais de 400 anos de prisão, Luiz Fernando Pezão, Wilson Witzel, sofreu impeachment em 2021. Esses escândalos mostraram como a máquina pública estava tomada por esquemas envolvendo empreiteiras, hospitais e serviços públicos. O crime organizado se associou ao poder institucional num processo de captura do Estado. Apesar de tudo, o Rio continuou a produzir arte, música e ativismo. O funk carioca, surgido nas favelas, se espalhou pelo Brasil. O cinema abordou as mazelas sociais em filmes como Cidade de Deus e Tropa de Elite. E artistas como Renato Russo, Cazuza, Marcelo D2, Anitta e Criolo, entre outros, foram vozes de resistência e expressão da juventude urbana. A pandemia de Covid-19 escancarou os problemas crônicos do Rio. Saúde pública precária, favelas sem saneamento, corrupção até na compra de respiradores. Ao mesmo tempo, movimentos sociais, coletivos de favelas e ONGs mostraram a capacidade de mobilização comunitária para salvar vidas,
quando o Estado falhou. Conclusão. O Rio é contraste. O Rio de Janeiro, entre 1920 e 2020, foi palco de conflitos entre a beleza e a tragédia, entre a cultura e o crime, entre a arte e a desigualdade. A presença de poderes paralelos, como o jogo do bicho, o tráfico e as milícias, moldou a política, a economia e a vida cotidiana de milhões. Mas o povo fluminense nunca deixou de lutar. Entre as favelas, os sambódromos, os protestos e os becos, o Rio continua sendo um espelho das contradições brasileiras e uma fonte inesgotável de cultura, resistência e reinvenção.